Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos agora retomar a nossa leitura e tradução do livro do Hal Crook, How to Improvise. Nesse vídeo, a gente vai começar aqui na página 17, a seção 1 do livro, já começando com os elementos textuais, certo? A primeira seção começa com a seção Pacing. O que seria pacing? A gente já falou sobre isso anteriormente. É um pouco difícil de traduzir ao pé da letra para o português, mas se eu fosse usar uma palavra, eu usaria controle rítmico, certo? Então, pacing, the play rest approach, o método play rest. Esse eu não vou traduzir porque eu acho que é um método próprio dele, então não condiz traduzir. Mas se a gente fosse pegar uma tradução literal, ia ser o método tocar pausa. Aquele método que a gente conversou que ele vai falar sobre durante o livro inteiro, no qual ele diz para você tocar um pouco no improviso, pausar, tocar um pouco de improviso, pausar, sempre pausando para cadenciar o solo e para dar tempo de você entender para onde a ideia está indo, certo? Aí temos o primeiro título, controlando a quantidade de notas e pausas no improviso de solo. Vamos lá. A música pode ser entendida com a relação som/silêncio, e, portanto, a pausa deve ser considerada como um importante aspecto. Nós, naturalmente, passamos muito mais tempo praticando os aspectos relacionados ao som do que o silêncio, e, por consequência, nossos solos tendem a não ter equilíbrio. O equilíbrio entre as notas e as pausas não precisa ser igual, apenas musical. Certo? Então, não é que tenha que ter o mesmo número de pausas que tem de notas. Dificilmente acontece isso. Mas tem que ser algo musical, ok? Então, seguindo. Rodear ideias com pausas traz a elas forma e definição, assim como uma moldura define uma foto. O ritmo é usado para contrastar e balancear as seções do solo. O clímax ocorre tipicamente perto do fim do solo, mas pode ocorrer também no começo ou no meio. Sua efetividade depende de como o solo é controlado, antes e depois do clímax. Um dos maiores benefícios do método Play Rest é que traz oportunidades para exercitar e manter o controle da direção do solo, que pode ser facilmente perdida logo após o começo quando se toca continuamente. Outro aspecto muito importante do controle é que permite espaço para a interação entre o solista e o acompanhamento ocorrer em uma situação de performance, o que é crucial para a comunicação. Então, o que ele está dizendo aqui? Não só o pacing vai ser bom para você, solista, como ele vai ser bom para o enredo da música, uma vez que ele vai permitir perguntas e respostas entre o solista e os acompanhamentos, certo? Muito bem, então aí chegamos ao primeiro exercício do livro, certo? É o exercício de pacing. Então está escrito assim: Pacing Exercise 1, The General Idea. Exercício 1 de pacing, a ideia geral. Improvise a tempo enquanto foca na ideia geral do controle no solo, do pacing no solo, certo? Toque uma ideia, pause. Toque uma ideia, pause. E aí usa o seguinte conjunto harmônico. Número 1, apenas um acorde, de duração ilimitada. Aí número 2 já é outro exercício praticamente. Um padrão de acordes, certo? Duração ilimitada em cada acorde. Número 3, uma progressão familiar. Aí ele diz using appropriate single pitch. Single pitch o que é? Pitch é a altura da nota. Então single pitch é quando você vai usar só uma altura de nota, certo? Você não vai ficar variando. E o número 4, sem acordes. Pratique cada conjunto harmônico com acompanhamento, metrônomo, playback ou sem acompanhamento. Continue por vários minutos. Mude o andamento, a afinação, acordes e acompanhamento como preferir diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Use conjuntos harmônicos e andamentos mais fáceis no começo para melhores resultados. Então, o último parágrafo da página lê o seguinte: primeiro, o único objetivo é se tornar mais confortável com a pausa durante o solo. Então, toque por um ou dois compassos e descanse por 2 ou 4. Aí ele está exagerando um pouco as pausas para que você se acostume com o método Play Rest. Eu, Hal Crook, aconselho os músicos a descansarem de maneira frequente, a exagerarem os períodos de descanso quando estudando pela primeira vez. Pausar o quanto achar necessário, e aí pausar um pouco mais, só então tocar. Maravilha! Vamos então aqui para a nossa página 18. Que página 18, muito bom. Na página 18, a gente vai ter o primeiro exemplo do livro. É o exemplo 1. Harmonic Setting Chord Pattern for Beat Each Chord. O que significa isso? É um conjunto harmônico, um padrão de acordes, e for beats, a gente tem a palavra beat para tempo, certo? Então, um acorde, cada acorde com 4 tempos, como você pode ver aqui no pentagrama abaixo. Aí, importante, concentre-se em segurar suas entradas. Toque no segundo ou terceiro impulso de entrar e não no primeiro.
Então o que ele está falando? Daquela maneira de exagerar a pausa, ele vai te dizer para você tentar realmente se controlar em relação a isso. Quando você pensa assim, putz, vou entrar agora. Segura a primeira vez, segura a segunda vez, tenta entrar na terceira vez. Perceba que você poderia tocar em qualquer momento, mas está conscientemente escolhendo esperar o tempo exato para a entrada certa. Quando sentir que é a hora certa, entre com convicção. Então é melhor você esperar e quando você vê que está bom para você entrar mesmo, aí você entra com notas firmes, certo? Pense em surpreender a banda e a audiência com onde e como você faz suas entradas. Isso irá atrair a atenção para o seu solo, e o seu improviso irá soar pouco previsível. Aí já é um recurso que ele está te apresentando de performance, né? Você pode não ficar entrando sempre no tempo 1, que é o tempo óbvio, ou em algum outro tempo óbvio, os tempos fortes. Você pode começar a entrar, uma vez vou entrar no 1, outra vez vou entrar no contratempo do 3, outra vez vou entrar ali no 4, para manter a previsibilidade, quer dizer, a falta de previsibilidade. Aí podemos passar aqui para a página 19. A página 19 diz o seguinte: durante cada pausa, escute o eco da sua ideia interior na sua mente. Isso tornará possível para você decidir se vai desenvolver essa ideia ou começar uma nova, controlando a direção do solo. Então é mais ou menos se você aplicasse um delay no seu solinho, só que sem aplicar. Uma vez que tocado ele, você escuta na cabeça ele tocando de novo, para saber se você vai continuar com essa ideia ou se você vai alterar para algo completamente diferente. Inicialmente, você pode pensar que está usando a pausa demais ou que usar pausa demais é inapropriado, não musical. Pode sentir como não estar improvisando, a menos que esteja tocando o tempo todo. Essas são reações normais se você está acostumado a tocar sem usar seus ouvidos, mas não há problema em ignorá-las. Tente se tornar igualmente confortável com a pausa como você está com a nota. Isso não vai só para guitarristas amadores, tá? Guitarristas a nível profissional, e quando eu digo profissional, eu digo a altos níveis de habilidade e dedicação, eles também têm problemas em utilizar pausas em demasia. Não que utilizar pausas em demasia seja uma coisa maravilhosa, coisa boa, mas a pausa tem seu valor, certo? Pessoalmente, eu, Rafael, agora não Hal Crook, prefiro solos de artistas que conseguem pôr as pausas em lugares estratégicos a solos que nem notas o tempo todo. Então eu sou muito mais um solo do B.B. King, por exemplo, que é um cara até que falava assim, eu só conheço 3 notas, que o blues é construído sobre 3 acordes, né? Ele diz, eu só conheço 3 notas, mas eu sei exatamente como distribuí-las com as pausas. Era uma frase do B.B. King. Eu prefiro muito mais solos dele, solos de blues, que são solos que têm um enredo, do que solos rápidos, muito rápidos e técnicos que não pausam. Ok? A pausa vai evidenciar fraquezas e forças na sua habilidade, o que é bom porque você precisa identificá-las para corrigi-las, então não se assuste. Perceba que todos os grandes músicos enfatizam a pausa em seus solos. Talvez isso se dê porque o controle é opcional para músicos superdesenvolvidos, já que são capazes de fazê-lo intuitivamente. Então, antes de você decidir imitar os aspectos do solo de alguém, lembre-se que ele ou ela não começaram com esse nível de habilidade. Sem dúvida, isso levou anos, ok? Aí chegamos no segundo exercício do pacing, combinações play-rest. Improvise em andamento mediano, ele diz a 138 bpm, ou mais ou menos 100 bpm, ok? Usando uma das seguintes combinações play-rest para controlar a relação entre o tocar e a pausa no solo. Então as combinações play-rest vão estar lá embaixo na página, como você pode ver no final. Por enquanto ele dá para você o seguinte conjunto harmônico. Número 1, apenas um acorde. Número 2, um padrão de acordes familiar. Número 3, uma progressão familiar. Ou número 4, sem nenhum acorde. E aí os modos de acompanhamento que você pode usar. Você pode usar um playback, uma gravação, né? Você pode usar só o metrônomo, que é muito difícil, mas é um treino valiosíssimo. O metrônomo é o terror dos músicos. Quando eles aprendem a trabalhar com ele, percebe-se que é um dos instrumentos que mais faz a habilidade subir. 3. Com outro instrumentista, é sempre muito válido chamar alguém. Quando você pratica em dupla ou quando você pratica com outras pessoas, você naturalmente tende a ir melhor. E 4. Sem acompanhamento nenhum. Então, se a gente olhar no final da página, a gente vai ver nossas combinações aqui play-rest para usar. Então, play, bars, é compassos, tá? Então aqui, ó, play, toca por um compasso, pausa por um compasso, total de 2 compassos vai ter o exercício. Então tem várias combinações. Pegando uma aleatória aqui no meio, a gente pode pegar essa, toque por 4 compassos, descanse por 2 compassos, o exercício vai ter 6. Maravilha? Então muito bem, esse foi o nosso vídeo número 4. Nós vamos no próximo vídeo abordar já o exemplo desse exercício, para a gente poder ir para as próximas páginas, certo?
Muito obrigado e até o próximo vídeo.